Bom dia, alunos do quinto ano. Então vamos lá começar a nossa aula. Roteiro de atividades. Vocês vão assistir o vídeo aula até o fim, né? Sem pular nenhuma partezinha, para que você não tenha dúvida na hora de responder as páginas do livro, combinado? Então as páginas são as 64. Depois, no finalzinho do livro, na parte das atividades de casa, vocês vão responder as páginas 160 e 161. Olha só, continuando falando sobre os indígenas e os portugueses, nós iremos falar agora sobre a exploração do trabalho, né? Quem explorou quem? Os portugueses exploraram os indígenas. E esse texto está na página 62, tá? Depois você também lê ele na íntegra. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses eles chegaram no lugar que hoje é o Porto Seguro, no atual estado da Bahia. Lá neste lugar, aconteceram os primeiros contatos com os povos indígenas, tá? Os povos indígenas Tupi, que viviam nas terras brasileiras. Então, quando os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil, já haviam moradores, e estes moradores eram os indígenas, que receberam este nome, por sinal, porque os portugueses eles queriam chegar às Índias para comercializar produtos. Porém, na mudança de rota que eles fizeram, eles chegaram aqui no Brasil. Olha como foi essa chegada. Olha, os indígenas reparando nos portugueses. Não reagiram com violência no primeiro momento, foram gentis, né, de acordo com a carta de Pero Vaz de Caminha, que ele escreveu uma carta. Nessas embarcações, nas caravelas e nas naus portuguesas, tinha um escrivão, né, que escrevia tudo. Ele descrevia os fatos. Tudo que eles observavam, tudo que acontecia, o Pero Vaz de Caminha escrevia. A gente estudou isso aqui o ano passado, né? Então ele vai relatando, descrevendo os fatos. E ele descreve assim, ó. Então, muitos se aproximaram. Muitos quem? Os indígenas. Entraram pela beira do mar até onde podiam, em direção aos batéis, que são os pequenos barcos. Trocavam arcos e flechas por chapéus e carapuças de linho, ou por qualquer coisa que lhes dessem. Ou seja, olha só esse primeiro momento. Foram gentis, trocaram objetos, mesmo sem entender a língua do outro, né? Trabalhando a questão aí dos gestos. Então, neste primeiro momento, tudo ok, né? Se estranharam um pouco, mas estavam ali tentando entender o que os portugueses realmente queriam. Ao descobrir o que os portugueses queriam, aí começou a questão da exploração das riquezas, né? Porque os portugueses viram que a terra era muito rica, né, em recursos naturais, e isso interessava muito a eles. Os indígenas, eles trabalhavam na retirada do pau-brasil. Era uma madeira, uma árvore muito, muito presente no litoral do nosso país, né? E isso interessou bastante aos portugueses. Esta madeira era vendida para a Europa, para toda a Europa, e com isso eles lucravam muito. Os indígenas cortavam a madeira e levavam o tronco até as feitorias. As feitorias eram os lugares onde eles guardavam essa madeira até as embarcações chegarem para levá-las até a Europa. Em troca do trabalho realizado, olha só o que os indígenas recebiam. As coisas que eles não estavam acostumados. Instrumentos de metal, né? Principalmente como o machado, que era bastante utilizado para cortar as árvores. E também armas de fogo, que eles não conheciam. Olha, essa imagem aqui é do livro de vocês e está representando a exploração. Olha, a exploração do trabalho indígena e sobre a questão da madeira, do pau-brasil. Tem aí as imagens dos indígenas trabalhando, mostrando a questão do comércio. Olha aí escrito embaixo, ó, mapa do Brasil, representando a exploração do pau-brasil pela mão de obra indígena.
Aí já começou a escravidão dos indígenas, tá? Quem não queria trabalhar, quem não queria colaborar, era escravizado. Na atividade de número 3 da página 64, está pedindo para você fazer um desenho representando essa exploração do trabalho dos indígenas, tá? A exploração da mão de obra deles, na retirada da madeira do pau-brasil. Para fazer esse desenho, está pedindo para fazer em um outro tipo de papel sulfite, mas você pode fazer no seu caderno, tá? Então, para fazer esse desenho, você vai observar a imagem da página 63, que é essa imagem aqui, ó. Então, observe esta imagem em que os indígenas estão trabalhando na retirada do pau-brasil, dessa madeira bastante lucrativa para os portugueses, né? E faz o desenho no seu caderno, do jeito que você entender. Tá bom? Observando os detalhes aqui desta imagem. Terminando este desenho, você pode responder as outras questões que estão aí nesta página. No final do livro, na página 160 da lição de casa, está pedindo para você fazer um desenho para representar Pindorama. O que é isso, Pindorama? Eu já havia falado na outra aula. Pindorama foi o nome dado pelos indígenas à terra que hoje é o Brasil. Então, Brasil foram os portugueses que escolheram, só que Pindorama foram os indígenas, né? Então, eles colocaram o nome Pindorama, que significa terra das palmeiras. Então, para você fazer este desenho aqui na página 160, você vai lá no texto, inclusive já foi trabalhado esse texto na aula passada, que está na página 46. Tá? Lá está descrevendo como era Pindorama. Então, a moradia dos índios, né? Como eles viviam. Então, você vai fazer este desenho aí, observando a descrição que é feita deste lugar, lá na página 46, tá? A última página é a 161. Eu resolvi aqui destacar a número 3, porque pode ser que ela é um pouco mais complexa. Na número 3, está pedindo para você representar as aldeias. Inclusive, a gente já trabalhou essas aldeias aí, ó. Essas imagens aí são semelhantes para vocês. Tem no livro também. Está pedindo para representar a aldeia Canela, o Ayampi e o Ayalapiti. Então, são 3. Coloquei na ordem certinha. Então, você observa esses desenhos e faça a sua representação. Olha a aldeia Canela, que é essa primeira aí que tem o A, o B e o C. A aldeia é circular. Então, eu tenho as ocas, tem a parte central, o corredor, tudo certinho. Aí você faz o desenho aí nesse espaço que está pedindo para representar a aldeia dos Canela. Na outra, o Ayampi, ela já muda a estrutura da aldeia. Ela já não tem a forma circular, tá? E tem mais as moradias próximas da roça, o lugar onde eles plantam os alimentos, tá? Então, você vai representar do seu jeito. Pode fazer as ocas direitinho, de palha, né, de madeira? Pode. E aí você não precisa seguir essa estrutura que está aí. Desde que o principal, essa aldeia não pode ser circular. Combinado? A última aldeia é do Ayalapiti. Ela também é circular, tá? As moradias também são em forma de círculo e tem a parte central, onde os homens tomam as decisões. Tá? Então, você vai observar essas 3 representações das aldeias, que estão na ordem certa, e fazer o seu desenho, combinado? As outras atividades é só seguir a explicação no vídeo, né, sobre o conteúdo e também fazer a leitura dos textos, tá bom? Boa aula para vocês, tchau, fiquem com Deus!